diriam que a sabedoria é uma pessoa? É diferente esse conceito, né? Também achei. Mas eu não tô louca não, viu? A Bíblia descreve, em alguns dos seus contextos, a sabedoria como sendo uma pessoa que tem sentimentos e desejos, uma pessoa que tem atitudes e uma pessoa que tem até um lugar para morar. É isso mesmo. Você pode conferir isso daí lendo melhor o que está escrito lá em Provérbios, capítulo 8. Ele nos diz o seguinte, que a sabedoria, ela deseja ser encontrada. Ela anseia que os homens a encontrem e ela está disponível para ser encontrada. E ela não só deseja, como ela clama, ela não só tem anseios de ser achada, de ser encontrada, mas ela clama ao homem para que venha ao seu encontro. E o mais engraçado de tudo é que o lugar da habitação da sabedoria, descrito lá no livro de Provérbios, ele descreve da seguinte maneira, que a sabedoria, ela se encontra, ela habita no cimo do monte, no cume dos montes, e tem traduções que dizem que ela habita nas veredas das encruzilhadas. E a partir disso, a gente pode entender que a sabedoria, ela está disponível, ela deseja ser encontrada, não só por alguns, mas ela deseja ser encontrada por todos. Só que o caminho até a sabedoria não é acessível, não é fácil de se chegar, porque se você parar para observar, o cimo do monte, o cume do monte, as veredas das encruzilhadas, são lugares que são de difícil acesso. Não é todo mundo que se dispõe a trilhar esses caminhos para alcançar e para chegar à sabedoria. E eu fico imaginando a sabedoria lá em cima, lá no pico da montanha, lá depois daquele caminho sinuoso, gritando: gente, eu estou aqui, eu estou disponível, eu quero ter comunhão com vocês, eu tenho tantas coisas para compartilhar, para ensinar, para que vocês possam experimentar e vivenciar. Ela clama e ela grita, como a Bíblia fala. Eu imagino porque poucos têm dado ouvidos à sabedoria, poucos estão dispostos a subir no cume da montanha. Poucos estão dispostos a trilhar o caminho sinuoso que leva à sabedoria. A Bíblia trata tanto a sabedoria como pessoa que ela fala que a sabedoria estava lá, antes da fundação do mundo, antes da criação da própria terra, ela estava lá, ao lado de Deus. Ela foi o arquiteto da criação. E eu acho muito interessante essa visão de personificação da sabedoria. E a partir do momento que a gente entende que ela está disponível a qualquer um que esteja disposto a trilhar o caminho, a passar pelo processo que inclui subir uma montanha, que inclui trilhar um caminho irregular, para poder alcançá-la, ela está lá, de braços abertos, para poder nos receber. E esse caminho que poucos ousam trilhar é um caminho cheio de obstáculos. E esses obstáculos que se sobrepõem entre nós e a própria sabedoria divina, eles são considerados amarras, eles são considerados barreiras. E você pode perguntar, mas como assim amarras? Como assim barreiras? Eu acredito que os obstáculos que se encontram entre nós e a própria sabedoria, que se dispõem durante o caminho, esse caminho que nos leva a algo a mais, a algo além, são amarras que nós mesmos criamos, são amarras mentais, fazem parte de cativeiros mentais que nós mesmos muitas vezes criamos e nos permitimos entrar. Se tratam de sentimentos, se tratam de experiências pelas quais você viveu e que hoje todas as coisas que você faz não são propriamente conscientes, mas são como atos reflexos daquilo que você vivenciou e que te marcou, muitas vezes de uma maneira negativa. Exemplo de cativeiro mental. Nós temos o medo, que nos prende, que nos impede de ir além. Nós temos a tristeza, que nos faz ficar desencorajados, apenas sobrevivendo a cada dia, como verdadeiros zumbis diante das situações, vegetando, sem expectativas, sem sonhos, sem planos. Nós temos aí o orgulho,
que nos impede também de avançar nessa caminhada de encontro à sabedoria. Nós temos, além do orgulho, a raiva. Muitas pessoas estão presas no cativeiro da raiva. Raiva das situações, raiva do que aconteceu na sua vida, raiva da sua família. E falta de perdão também é outro cativeiro mental. Então tem várias questões que nos amarram. Muitas vezes nós estamos até dispostos a trilhar o caminho, a subir a montanha rumo à sabedoria. Mas nós somos barrados por essas questões que nos impedem de avançar. Nós somos travados por essas amarras que nos impedem de prosseguir, de dar um passo além. E por isso é tão necessário que a gente identifique o que tem nos prendido, o que tem nos amarrado, para que a gente possa tomar a atitude de se soltar mesmo, de se libertar desses cativeiros que muitas vezes nós nos permitimos entrar por conta das circunstâncias, por conta das situações. E essas amarras, elas têm o poder de nos impedir. Muitas vezes nós temos desejo de avançar e não conseguimos, e tudo permanece estático e parado, porque algo nos prende, porque algo limita o nosso crescimento, porque algo formata a gente como se fosse numa caixa e não nos permite expandir, não nos permite alargar a nossa tenda, não nos permite conquistar novos espaços, não nos permite dar um novo passo em direção à sabedoria. E a gente pode ter uma atitude diferente diante desses obstáculos. A primeira é de identificar, porque muitas vezes, na maioria das vezes, nós estamos presos em cativeiros mentais e nós não sabemos disso. Porque a gente se acostuma tanto com aquela circunstância e com a situação que a gente precisa ser confrontado, a gente precisa ser realmente levado a um estado de confronto e choque para a gente perceber que a gente estava preso e nem se dava conta disso. Eu posso exemplificar e contextualizar isso para vocês porque tem sido algo que eu tenho vivenciado desde o início da minha transformação de mente, da minha mentalidade. E é algo muito especial porque eu tive algumas vivências a respeito de se libertar de cativeiros mentais nos quais você nem fazia ideia de que estava preso. Por exemplo, eu passei por 3 anos num processo de luto. Onde eu perdi meu pai, minha mãe, minha sogra, então eu passei por esses 3 anos e depois disso eu não tinha consciência de estar triste. Eu não tinha essa consciência, eu estou triste, eu não tinha. Eu descobri que eu estava triste quando eu entendi o que significavam os efeitos da tristeza. Eu me lembro que eu estava estudando, eu já estava num processo de transformação da minha mente, muito intenso, muito profundo, e estava estudando a respeito. E aí, lendo sobre a tristeza, lendo inclusive um livro a respeito de tristeza, o autor falava sobre os efeitos da tristeza. E quando eu terminei de ler aquele livro, eu fiquei em estado de choque, porque ele me mostrava que tudo que eu estava vivenciando, eram meros efeitos de tristeza. E eu não sabia, porque eu não sentia, eu não estava aquele sentimento assim, ai, como estou triste. Não estava. Mas, por exemplo, quais são os efeitos da tristeza? Os efeitos da tristeza são desencorajamento, você apenas sobrevive um dia após o outro, sem expectativas, sem esperança. Você vai, só seguindo o fluxo, meio estado vegetativo. E quando ele começou a descrever esses fatores e a decisão das pessoas que são movidas por esses fatores, caiu a minha ficha naquele momento. Eu falei, meu Deus, esse período desses anos que eu passei, eu estava em profunda tristeza e eu não tinha consciência, porque não era aquela coisa assim, um sentimento. Não, mas eu estava vivenciando os efeitos e aí eu pude perceber, meu Deus, estava presa num cativeiro mental de tristeza. E a partir desse momento que você toma pé da situação que você está, você também ganha autoridade para transformar a situação que você vive. E essa foi uma das amarras na minha vida que eu me liberei e me libertei a partir do momento que tomei conhecimento dela.
A partir daquele momento, eu pude ter mecanismos e conhecimento para lutar contra a tristeza, para combater a tristeza. É claro que existe um período de luto, mas esse período, ele não vai durar eternamente. Você não vai viver para sempre num luto. Então, você passa quando você tem consciência de si mesmo, você já consegue identificar e já consegue combater muitas vezes aquilo que estava te prendendo. Outro processo que muitas pessoas passam e que nem fazem ideia de que estão nesse cativeiro mental é o cativeiro mental do medo. E eu pude perceber um dia que eu estava presa no cativeiro mental do medo e eu não fazia ideia disso. Eu estava conversando com uma pessoa e lembrando de algumas etapas da minha vida e lembrando mesmo assim que enquanto eu sempre fui uma pessoa certinha, careta, na bolha e nunca tinha feito grandes coisas, nem arriscado grandes coisas e assim, eu nunca tinha dado muita importância para isso. E um dia eu estava numa reunião e a pessoa falava sobre o medo e sobre o amor, que o contrário do medo não é ódio, o contrário do medo não é raiva, o contrário do medo, pelo menos para a palavra de Deus, para a Bíblia, é o amor. E no nosso cérebro, a mesma região que processa o amor é a região que processa o medo. E os dois não coexistem ao mesmo tempo no mesmo espaço. Então, ou você toma decisões debaixo da atuação do medo, ou você toma decisões debaixo da atuação do amor. Naquele momento, meus olhos assim se abriram, como se uma cortina tivesse caído dos meus olhos. Eu falei, meu Deus, que isso? Eu tenho vivido imbuída de um cativeiro de medo e eu não tinha percebido essa situação. E quando eu percebi que muitas das minhas atitudes estavam relacionadas ao medo de avançar, ao medo de arriscar, ao medo de decepcionar pessoas, ao medo de me preocupar mesmo com a opinião de outras pessoas, eu falei, eu não quero, eu não posso, eu não aceito mais permanecer nessa situação, porque a primeira reação de uma pessoa que descobre que está presa e não sabia é de desespero. Meu Deus, estou presa, quero sair daqui, quero sair desse lugar, quero sair dessa posição. E assim foi a minha reação também diante daquela situação, porque eu lembrei de alguns medinhos que pra mim eram bobos, e quando eu estive nessa reunião, o Espírito Santo falou muito forte no meu coração. Ontem eu te lembrei, eu fiz que você se lembrasse que você tinha alguns medos, e hoje eu estou te dando consciência da dimensão que esses medos têm sobre você e sobre a sua vida, porque você antes achava que eram medinhos bobos, mas hoje eu trago à tona a realidade do que isso representava na sua vida. E várias coisas foram acontecendo para que eu fosse testada e trabalhada nessa questão de me libertar de alguns medos. E mais uma amarra, mais um obstáculo foi vencido. Então, assim, na nossa vida, na verdade, esse processo, essa caminhada que a gente vai em busca da sabedoria, sempre vão existir obstáculos, sempre vão existir amarras que nós vamos precisar vencer e romper, sempre vão existir cativeiros mentais dos quais a gente vai precisar se libertar. E a gente, estando disposto a isso, a gente pode recorrer àquele que é o maior libertador, aquele que nos dá a maior consciência de nós mesmos, aquele que em seu nome há todo o poder. Porque você pode sim declarar e ser muito eficiente a sua declaração, a sua verbalização de que você é livre. Você pode declarar: eu sou livre, a minha mente é livre, o meu corpo é livre, o meu espírito é livre. E isso é muito válido, porque quando você externaliza, você verbaliza essas coisas, tudo ao seu redor tende a cooperar para que o que você pensou e falou seja cumprido.
Mas há uma forma de você potencializar de maneira sobrenatural e viver uma libertação sobrenatural, uma experiência sobrenatural em cima dessas coisas e se tornar de fato livre, liberto desses cativeiros mentais nos quais muitas vezes nós ficamos presos por tanto tempo. Que é declarar que você é livre, mas não simplesmente por você mesmo, mas você declarar em nome de Jesus, porque o nome dele possui todo o poder. O nome dele é poderoso para libertar correntes, cadeias, amarras e qualquer cativeiro mental. Então você pode declarar: eu sou livre em nome de Jesus. A minha mente é livre em nome de Jesus. O meu corpo é livre em nome de Jesus. O meu espírito é livre em nome de Jesus. E eu tenho certeza que a cada passo que você for dando, você vai encontrar modos de se libertar desses cativeiros mentais, desses sentimentos que te prendem, dessas experiências que fizeram com que você sempre estivesse agindo como um ato reflexo e a gente acha que está sendo consciente e na verdade não está, porque nós estamos reagindo apenas conforme as nossas dores, conforme as nossas experiências, principalmente as experiências negativas. E a caminhada da sabedoria é assim, cheia de obstáculos, cheia de prisões e barreiras e amarras, e só pode se achegar à sabedoria aquele que está disposto a percorrer esse caminho, a se libertar, a se esvaziar de si mesmo, a se tornar livre de todas as barreiras e amarras, porque a cada barreira e amarra vencida, você se torna mais próximo e mais amigo da sabedoria. E na verdade, a sabedoria, ela, pelo menos ao meu ver, a sabedoria é você estar no seu propósito, cumprir o seu propósito com sensibilidade, intensidade e liberdade. Isso para mim é sabedoria. E que você possa estar disposto a trilhar esse caminho, porque é um caminho de aventuras, mas também é um caminho de liberdade. A sabedoria está disponível a todos que quiserem encontrá-la e ter comunhão com ela. Basta você desejar e estar disposto a passar, a trilhar o processo, a subir o cume da montanha, trilhar o caminho sinuoso, que com certeza você vai chegar lá. Você vai se libertar de um monte de situações que são desnecessárias na sua vida e você vai romper pelo nome de Jesus, que é todo poderoso, para nos conduzir e nos auxiliar nesse processo que é maravilhoso. Espero ter ajudado vocês um pouquinho mais nesse processo de conhecimento e de proximidade da sabedoria. Um beijo e fiquem com Deus.